Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje de fato é um dia muito, muito especial para nós que acreditamos na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. E quase que dizer para o mundo inteiro, Jesus Cristo na Eucaristia nos abençoa a todos, se levanta sobre nós. Ele veio. E todo o Antigo e o Novo Testamento, todos os símbolos que a igreja tem, toda a nossa fé, tudo gira em torno desta presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Santo Tomás de Aquino não hesita em dizer: este é o maior de todos os milagres realizados por Cristo, porque nele nós não encontramos apenas uma graça, mas encontramos o autor de toda a graça, o nosso Deus amado, Jesus Cristo nosso Senhor. Nele, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, falha tudo, menos a fé. Falham os nossos olhos, porque nós não conseguimos enxergar o corpo de Cristo. Falham todos os outros sentidos, porque todos eles só são capazes de captar ali as aparências do pão e do vinho, mas não falha o ouvido e a fé, que escutou de Cristo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não falha o ouvido que ouviu de Jesus: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Ali está o Senhor. E nós precisamos nos alegrar por causa disso. Não procuramos mais, como fazem talvez outras religiões que não receberam a revelação da verdade de Jesus Cristo, ou mesmo como faziam os povos do Antigo Testamento, não procuramos mais a Deus nas alturas do céu, em símbolos cabalísticos, nas sombras da nossa imaginação. Não procuramos mais a Deus como um cego que tateia para ver se encontra as coisas. Não, nos foi revelado. Deus não está escondido nas alturas do céu, nem se esconde no fundo dos abismos. O Senhor está aqui, presente, vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E sinceramente, com tantos argumentos, com toda a teologia, com todo o Antigo Testamento, com tudo que nós podemos ter para dizer essa verdade, para anunciar esta verdade, para fazer com que os corações despertem para esta realidade, eu confesso que preparando essa homilia, eu não sabia o que dizer. Não sei. Porque mais importante do que embasar, convencer pela palavra, pela lógica, mais importante do que isso é testemunhar. Meus irmãos, Jesus está no Santíssimo Sacramento e nós precisamos fazer essa experiência. Depois que nós entendemos isso, toda a nossa vida se transforma numa grande missa. Os santos da igreja diziam que dividiam o seu dia, a sua semana e até mesmo a sua vida em dois momentos. Em um momento se preparavam para receber Jesus. E no outro momento davam graças a Deus por tê-lo recebido. E às vezes quando nós ouvimos isso, pode vir, nós que somos tão modernos, não é verdade? Tão tecnológicos, tão sabidos de tudo, pode vir ao nosso coração uma espécie de preconceito, né? Dizer: bom, isso é uma alienação, padre. O mundo está lá fora, os problemas estão lá fora, as coisas precisam de nós lá fora, os nossos irmãos necessitados precisam de nós lá fora, os templos são supérfluos. Diante de uma dor tão grande, de uma pandemia ou do que seja, e o Senhor vem me dizer agora que a nossa vida tem que ser uma missa, coisa que acontece dentro da igreja. Mas isso é uma grandíssima ignorância. Somente se nós entendemos que o Senhor está aqui, e se somos capazes de encontrá-lo nas espécies do pão e do vinho, ali já não existe nenhuma única migalha de pão depois da consagração, nenhuma única migalha, até no mínimo fragmento, não há nada de pão, só aparência, é o corpo de Cristo.
Depois da consagração, não há nenhuma gota de vinho, não sobrou nada, só a aparência. É o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mistura, é todo ele inteiro. E somente se nós somos capazes de viver e compreender esse mistério, então a nossa vida lá fora será também ofertório, consagração e comunhão. Assim como o Senhor se dá no altar e o padre reza, fruto da terra e do trabalho do homem, assim também a nossa vida. Que bem faria a todos nós se nós começássemos os nossos dias, às vezes tão marcados por lutas, por sofrimentos, por dificuldades, se nós entendêssemos que nós estamos começando o ofertório da nossa missa. Que bem faria nós. Que bem faria se nós entendêssemos que cada atividade, mesmo a mais ordinária da nossa vida, aquela do seu trabalho de todos os dias, aquela da sua família de todos os dias, é uma verdadeira consagração. Onde você diz diante de Deus: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu sou uma bênção. Claro que sim, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Que bem faria. Como nós afastaríamos da nossa mente todos aqueles pensamentos egoístas que dizem: ele não é digno do meu serviço. Quantas vezes não é isso? Ele não é digno da minha entrega, ele não é digno do meu carinho, ele não é digno do meu perdão. Diante de um Deus que se faz pão para ser mastigado por nós e nos dar a vida, como é que euzinho, vou ser capaz de dizer que alguém não é digno do meu amor? Se nós entendêssemos isso, a nossa vida seria verdadeira consagração. Não é a mão do Padre sobre as ofertas, é a mão de Deus sobre nós, oferta viva. Diz São Paulo no capítulo 12 de Romanos: eu vos rogo pela infinita misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como oferenda viva, santa e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Do que falava Paulo? Falava disso. De uma vida que vira missa. De uma missa que vira vida. Por fim, também se nós tivéssemos a graça de vê-lo com os olhos da fé, logicamente, né? Nossa vida também seria comunhão. Claro que sim. Meus irmãos, fora da comunhão estamos perdidos, fora de lugar. Tão bonita aquela homilia que o Papa Francisco pronunciou naquele dia emblemático em que ele atravessou sozinho a Praça de São Pedro em direção ao crucifixo, pedindo a Deus a graça do fim e da cura para esta pandemia. Quando ele dizia que todos estamos no mesmo barco, e é verdade. Quem não se entende em comunhão, quem acha que o outro não tem nada a ver comigo, que não importa se o outro sofre e se eu estou bem, é porque não entendeu a missa. Por que Deus desceu do céu? Porque Deus sofreu na cruz? Porque Deus se deu a nós? Para que nós sigamos o seu exemplo e façamos o mesmo. Mas a origem de tudo isso está no altar. Precisamos ir ao altar, precisamos ir ao sacrário, porque senão a nossa vida se esvazia, e aquilo que começa sendo altruísmo e boa vontade de fazer o bem ao outro, termina sendo cansaço, frustração, depressão e egoísmo, porque só o amor dos amores, tem até uma música que diz isso, né? Cantemos ao amor dos amores. Só Ele é capaz de sustentar também a nossa entrega e o nosso amor. Por isso, meus irmãos, visitemos Jesus. Demoremo-nos diante dEle. Repassemos diante dEle a Sagrada Escritura. Não pode ser de outro jeito. Na Eucaristia nós conjugamos a Páscoa em presente. Ele está aqui
no meio de nós. Eu dizia, partilhando, na homilia da manhã, e é verdade. Às vezes é isso, padre, eu queria falar com o senhor. Meu Deus, padre, mas o senhor só tem agenda para agosto, o senhor só tem agenda para setembro, o senhor só tem agenda... Daqui a pouco eu vou ter agenda só para 2022, Mas Jesus tem sempre agenda. Ele tem sempre agenda. É lógico que eu preciso do sacerdote, e eu quero estar com ele, e eu quero que ele seja mediador de Cristo para mim. Eu também procuro um padre toda semana para me confessar, e graças a Deus, e me faz um bem gigante. E é isso mesmo. Quem vem aqui nas sextas-feiras, dia da confissão, amanhã é dia, sabe que graças a Deus, cada dia mais concorridas as confissões. Isso só me é motivo de alegria. Agora eu digo para vocês, eu também me alegro de não dar conta. Me alegro profundamente de não dar conta, me alegro. Porque eu não posso ocupar o lugar daquele que é o único capaz de dar conta, que é Jesus. Padre falha, e falha mesmo. Não tem tempo e infelizmente não tem. Mas Jesus tem. Meus irmãos, que tristeza me dá quando eu vejo pessoas sem vida, sem alegria, se perdendo nos seus egoísmos, nos seus ódios, nas suas maledicências, que ainda não encontraram o pão da vida. Eu penso que talvez uma grande parte, tomara que não, Deus me livre, mas eu acho que eu não vou escapar dessa. Uma grande parte do meu purgatório vai ser porque eu falei pouco de Jesus na Eucaristia. Se eu conseguisse que cada pessoa que me escuta, ou que já me escutou, desde o início do meu ministério até hoje, se eu conseguisse que essas pessoas entendessem que Ele está na Eucaristia, está ali por nós, e que nós podemos ir a Ele, eu me dou por satisfeito. É só isso que eu preciso dizer. Porque o resto Ele faz. Eu dizia a Jesus, eu comecei falando e não terminei, Eu dizia a Jesus outro dia numa oração da manhã, que graças a Deus eu tenho a facilidade que a gente mora junto, eu e Jesus, Então eu desço a escada, já estou na casa, já estou diante do sacrário. E eu dizia para Jesus isso, Jesus, o Senhor é meu padre. Todo mundo procura o padre, Pois eu também. Jesus é o meu padre. E Ele é o padre de todos nós. O padre é só um instrumento. Gosta desse, não gosta daquele, vai para aqui, vai para lá, isso é o de menos. Jesus é o nosso sacerdote. Como diz a segunda leitura de hoje, sumo e eterno sacerdote, nosso Deus amado, Jesus o nosso Senhor. Vamos a Ele. Não podemos agora passar diante de uma igreja e sermos indiferentes, Eu me lembro de Dom Rafael, que foi nosso bispo, já falecido. Dom Rafael, ele dizia para nós no seminário, quando você estiver na sua casa de férias e não tiver a oportunidade às vezes de estar todos os dias diante de Jesus, ele dizia, acorda para fazer sua oração e faz um caminho mental, Vai, como se você saísse da sua casa, percorresse a rua, virasse a esquina, atravessasse, etc, tal, até chegar ao sacrário mais perto da sua casa. E ali diante de Jesus monta a guarda na sua oração, da manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite. Adorado seja o Santíssimo Sacramento, porque só dali sai a vida. Vamos a Ele, vamos a Ele. Não deixemos isso, não deixemos isso. Eu escolhi um trecho de Santo Agostinho, porque eu achei que eu não ia conseguir falar nada na homilia de hoje, pelo menos alguma coisa eu ia ler de interessante. E esse texto está nas Confissões de Santo Agostinho. E ele diz assim: entrei e com os olhos da alma, acima destes meus olhos e acima de minha própria inteligência, eu vi a luz imutável. Não era essa luz vulgar e evidente a todos os olhos da carne, ou uma luz mais forte do mesmo gênero. Era como se brilhasse muito mais clara e tudo abrangesse com a sua grandeza. Não era uma luz como esta, mas totalmente diferente das luzes dessa terra. Também não estava acima da minha mente como o óleo sobre a água, nem como o céu sobre a terra, mas estava acima de mim, porque ela me fez
e eu abaixo, porque foi feito por ela. Quem conhece a verdade, conhece essa luz. E quem a conhece, conhece a eternidade. O amor a conhece. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, querida eternidade, és o meu Deus. Por ti suspiro dia e noite. Desde que te conheci, tu me elevaste para me fazer ver que havia algo para ser visto, mas que eu era incapaz de ver. Atingiste minha vista enferma com a tua irradiação fulgurante, e eu tremi de amor e de temor. Percebi que estava longe de ti, numa região desconhecida, e parecia-me ouvir a tua voz do alto que dizia: eu sou o pão dos fortes, cresce e de mim te alimentarás. Não me transformarás em ti, como fazes com o alimento do corpo, mas te transformarás em mim. Peçamos a Jesus a graça de encontrá-lo e de testemunhá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.